Meditar sobre a morte servirá para produzir esses efeitos admiráveis. Meditar sobre a morte servirá para remover as plumas do orgulho. Vocês não passam de pó animado. Será que o pó e as cinzas devem se orgulhar? O seu corpo, semelhante a uma erva, em breve será ceifado. Meditar sobre a morte será um meio de causar uma ferida mortal no pecado. Agostinho disse que não há nenhum antídoto mais forte contra o pecado do que a meditação frequente sobre a morte. Estou pecando agora, mas amanhã estarei prestes a morrer? Se a morte me levar por eu ter trabalhado para o diabo, então ela me fará receber o salário dobrado. Leve os pensamentos sobre sua morte sempre convosco, tal qual um livro. E quando o pecado os tentar, abram o livro e o leiam. Então vocês verão como o pecado desaparecerá. Devemos olhar para o pecado através de duas lentes: a lente do sangue de Cristo e a lente da morte. Meditar sobre a morte será um freio para a intemperança. Será que eu devo mimar o corpo que está destinado a apodrecer? O nosso Salvador, mesmo em um banquete, falou sobre o seu sepultamento. Mateus 26. Alimentar-se dos pensamentos sobre a nossa morte será excelente para nos prevenir contra a gula. Meditar sobre a morte nos fará usar melhor o nosso tempo e nos fará trabalhar muito em curto espaço de tempo. Muitos se encontram em bares para brincar com o tempo, mas o apóstolo nos ordena a remir o tempo. Efésios 5,16. As nossas vidas deveriam ser como joias, ainda que pequenas no que diz respeito à quantidade, todavia grandes no que concerne ao valor. Algumas pessoas morrem jovens, mas com cabelos grisalhos. Devemos ser úteis como a erva do campo e não como o musgo que murcha antes de crescer. Viver e não ser útil não é viver, mas sim desperdiçar a vida. Meditar sobre a morte nos estimulará na busca por santidade. A morte é o grande saqueador. Em breve, nos despojará de todos os nossos confortos exteriores. As nossas belezas e honras serão colocadas no pó. Mas a morte não pode roubar as nossas graças. A República de Veneza tem a seguinte inscrição em seu arsenal: feliz é aquele que em tempo de paz pensa na guerra. Aquele que medita frequentemente sobre a morte se preparará melhor para ela. Meditem sobre o dia de julgamento. As penas flutuam sobre a água, mas o ouro afunda nela. Assim também aqueles que são cristãos apenas no nome possuem penas leves, flutuam na vaidade e não se importam com o dia do julgamento. Mas aqueles cujos espíritos são sérios se afundam profundamente na meditação sobre aquele dia. A maioria dos homens busca evitar o dia mau. Amós 3,6. É dito que os italianos, quando está trovejando forte, costumam tocar os sinos para que o som deles abafe o barulho dos trovões. Assim também o diabo encanta os homens com a música do mundo para que o barulho dela abafe o barulho do dia do julgamento e os faça esquecer o som da última trombeta. A maioria dos homens são culpados e, por isso, não gostam de ouvir falar do dia do juízo. Quando Paulo pregou sobre o julgamento para Félix, este começou a temer devido à sua consciência culpada. Joséfo nos conta que Félix era um ímpio e que havia seduzido a mulher que vivia com ele, Drusila, a separar-se de seu primeiro marido. Então, ele ficou temeroso quando ouviu falar do julgamento. 1. Peço que vocês meditem sobre aquele último e solene dia. Enquanto outros pensam em como podem enriquecer, que pensemos em como podemos nos sair bem no dia do julgamento. Meditar no dia do julgamento nos levará a avaliar todas as nossas ações. Cristo virá para nos fazer passar pelo seu crivo. Então, nossas ações serão provadas naquele grande dia. Meditar sobre o último dia nos fará trabalhar para apresentar os nossos corações aprovados diante de Deus, o grande juiz do mundo. Não importa o que os homens pensam de nós. O que importa é a opinião do nosso juiz ao nosso respeito. É para ele que devemos permanecer de pé ou cair. A galáxia, ou Via Láctea, como os astrônomos lhe chamam, é um círculo brilhante nos céus e contém muitas estrelas, mas elas são tão pequenas que não possuem nomes e nem são conhecidas pelos astrólogos. Permitam-me extrair uma lição disso. Possivelmente, outras pessoas podem não nos conhecer. Somos tão pequenos que não temos nome no mundo. No entanto, se formos estrelas verdadeiras e pudermos apresentar nossos corações aprovados diante de Deus, então ergueremos a cabeça com ousadia quando viermos e nos apresentar diante do nosso juiz. Meditem sobre o inferno. Meditem sobre a dor da perdição. Está escrito em Mateus 25:10. E fechou-se a porta. Ter a face de Cristo ocultada de nós é um eclipse perpétuo
e à meia-noite na alma. Ser expulso da presença de Deus, em cuja presença a plenitude da alegria, é algo que agrava a piora da condição dos condenados. É como misturar fel com absinto. Meditem sobre a dor a ser sentida. O Salmo 9,17 declara: os ímpios serão lançados no inferno. Quanto a isso, meditem sobre duas coisas. 1. O lugar do inferno. 2. A companhia. Meditem sobre o lugar do inferno. Ele é chamado de lugar de tormento. Lucas 16:28. Há duas coisas no inferno que mais causarão tormento: o fogo. Em Apocalipse 20:15, lemos sobre um lago de fogo. Agostinho, Pedro, Lombardo e Gregório o Grande dizem que esse fogo do inferno é algo material, embora digam que é infinitamente mais quente do que qualquer fogo comum. Aliás, este fogo que conhecemos, quando comparado com o fogo do inferno, não passa de uma pintura de fogo. Eu desejo que nenhum de nós venha experimentar que tipo de fogo é aquele. Todavia, eu penso que o fogo do inferno é em parte material e em parte espiritual. O fogo material agirá sobre o corpo, e o fogo espiritual torturará a alma. Essa é a ira de Deus, que é tanto um fogo quanto um fole. Quem conhece o poder da tua ira? Salmos 90:11. Mas é possível que alguém faça a seguinte objeção: se houver fogo material no inferno, ele consumirá os corpos que forem lançados ali. Eu respondo: o fogo ali queimará sem consumir, como aconteceu com a sarça vista por Moisés. Êxodo 3:2. O poder de Deus silencia todas as disputas. Se Deus, através do seu poder infinito, fez o fogo não consumir os 3 jovens hebreus, será que não pode fazer o fogo do inferno arder e não consumir? Agostinho fala de um sal estranho que existe na Cilícia, que flutua ao ser posto no fogo. Assim também, se Deus pode fazer o sal, de modo contrário à sua natureza, flutuar no fogo, então ele pode fazer os corpos dos condenados não serem consumidos pelo fogo. O verme. Podemos ler em Marcos 19:44, onde não lhes morre o verme. Homero, na sua Odisseia, retratou o fígado de Tito sendo devorado por 2 abutres no inferno. Esse verme, que Cristo disse que nunca morre, é o tormento de uma consciência culpada. Philippe Melanchthon o chama de fúria infernal. Aqueles que não derem ouvidos à pregação da consciência sentirão o tormento da consciência. E tão grande será o tormento gerado pelo fogo a queimar e pelo verme a comer, que haverá ranger de dentes. Mateus 8:12. Os condenados rangerão os dentes devido ao horror e à angústia. Deve ser triste, como diz Hugh Latimer, estar onde o choro é servido como um prato de entrada e o ranger de dentes como o prato seguinte. Suportar esse inferno será intolerável e escapar dele será impossível. Meditem sobre a companhia que haverá no inferno, o diabo e os seus demônios. Mateus 25:41. Jó se queixou de ser companheiro de corujas. Jó 30:29. O que será então daqueles que forem companheiros de demônios? Considerem. 1. A sua deformidade sinistra faz o inferno parecer mais sombrio. 2. A sua antipatia mortal. Eles ardem em fúria contra a humanidade. Primeiro eles se tornam tentadores e depois atormentadores. Meditem muito sobre o inferno. Que possamos ir para o inferno através da contemplação, para que não precisemos ir através da condenação. Quão perturbadora e sem esperança é a condição dos amaldiçoados. A antiga lenda de Endimião conta que ele obteve permissão de Júpiter para dormir por todo sempre, o que os condenados no inferno não dariam para obter tal permissão. Das suas dores não há intervalo e nem atenuação. A meditação séria sobre o inferno nos fará temer o pecado como tememos o inferno. O pecado é combustível do inferno. Como as raposas de Sansão, o pecado carrega o fogo devorador da cauda dele. Meditar sobre o inferno produzirá em nós a alegria de um filho de Deus. O santo temor do inferno é como o medo das 2 Marias, do qual lemos em Mateus 28:8. Elas se retiraram apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Um crente pode temer pensar no lugar do tormento, mas se alegra ao pensar que nunca entrará naquele lugar. Quando o homem está de pé sobre uma rocha alta, ele treme para olhar para o mar, mas se alegra ao pensar que está a salvo das ondas. Quando o Filho de Deus pensa no inferno, ele se alegra com o temor. Uma prisão não é feita para que o Filho do Rei seja posto lá.
Um grande naturalista observou que nada apagará tão rapidamente o fogo quanto sal e sangue. Já eu tenho certeza disto. O sal tempera as lágrimas do arrependimento e o sangue de Cristo apaga o fogo do inferno para um crente. O próprio Cristo sentiu as dores do inferno por vocês. Quando o Cordeiro de Deus foi assado no fogo da ira de Deus, o Senhor foi apaziguado para com seu povo por meio desse holocausto. Ah, como os piedosos podem se alegrar. Romanos 8:1 declara: não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando o Filho de Deus estava na fornalha, Daniel 3:25, o fogo não fez mal aos 3 jovens hebreus. Assim também, visto que Cristo esteve por um tempo na fornalha ardente da ira de Deus, esse já não pode fazer mal a um crente. Os santos estão vestidos com as vestes da justiça de Cristo, e o fogo do inferno jamais poderá chamuscar esta vestimenta. 13. Meditem sobre o céu. Do monte da meditação, como do monte Nebo, podemos ter uma visão e uma perspectiva da terra prometida. Cristo tomou posse do céu como representante de todos os crentes, como lemos em Hebreus 6:20. Jesus, como precursor, entrou por nós. O céu deve ser uma cidade gloriosa, pois ele tem a Deus como seu construtor e habitante. O céu é a suma e a quintessência de toda a bem-aventurança. Ali todos os santos terão seus corações santificados que eles desejam. Agostinho desejou ter visto 3 coisas antes de morrer: Roma na sua glória, Paulo no púlpito e Cristo na carne. Mas os santos terão uma visão melhor. Verão não Roma, mas o céu na sua glória. Verão Paulo, não no púlpito, mas no trono, e se assentarão com ele. Verão a carne de Cristo, não velada de fraquezas, mas no seu esplendor espiritual. Eles verão não um corpo crucificado, mas um corpo glorificado. Eles verão o Rei na sua formosura. Isaías 33:17. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Que lugar glorioso será aquele? No céu, Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Beleza para os olhos, música para os ouvidos e alegria para o coração. Isso é verdadeiro tanto no que diz respeito ao santo mais pobre quanto ao santo mais rico. Ó cristão, que agora se ocupa em seu trabalho árduo, talvez com a mão no arado, você se assentará no trono da glória. Apocalipse 3:21. Quinto Curcio escreve sobre alguém que estava cavando em seu jardim e de repente foi feito rei e foi vestido de uma roupa cor de púrpura, ricamente bordada com ouro. Assim será feito ao crente mais pobre. Ele será retirado do seu trabalho árduo, será colocado à destra de Deus e será coroado com uma coroa de justiça. Meditem frequentemente sobre a Jerusalém lá de cima. Meditar sobre o céu encoraja e revigora a obediência. Utilizem esporas para fazer com que seus corações lentos se tornem abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é bom. 1 Coríntios 15:58. O peso da glória não nos impede de correr a nossa carreira, antes nos faz correr mais depressa. Esse peso nos dará asas para cumprir o nosso dever. Meditar sobre o céu nos fará lutar pela pureza do coração. Somente os puros de coração que verão Deus. Mateus 5:8. É apenas um olho limpo que pode olhar para um objeto transparente e brilhante. Meditar sobre o céu servirá como uma coluna de apoio para nos auxiliar a suportar os nossos sofrimentos. O céu fará reparações para todos nós. Uma hora no céu nos fará esquecer todas as nossas tristezas. Assim como o sol seca a água, assim também um raio da gloriosa face de Deus secará todas as nossas lágrimas. Meditem sobre a eternidade. Milhões de anos representam apenas cifras na eternidade e são insignificantes. Que palavra admirável é esta, eternidade! Para os piedosos, a eternidade é um dia que não tem pôr do sol. Para os ímpios, a eternidade é uma noite sem um sol para nascer. A eternidade é um abismo que pode engolir todos os nossos pensamentos. Meditem sobre o que está escrito em Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Meditem sobre a punição eterna. O cálice amargo da bebida maldita jamais passará deles. O pecador e a fornalha nunca se separarão. O cálice da ira de Deus cairá para sempre sobre o ímpio. Mesmo depois de terem se passado muitas miríades e milhões de anos, aliás, eras inteiras,
até ultrapassarmos os limites de toda a matemática, a eternidade ainda não terá começado. Essa palavra parte o coração para sempre. Se a árvore cai para o inferno, ela ficará ali para toda a eternidade. Eclesiastes 11:3. Agora é o tempo em que Deus suporta com paciência. Depois da morte, será o tempo que o pecador deverá suportar o castigo de um fogo eterno. Judas 1:7. Meditem sobre a vida eterna. A alma que uma vez desembarcou da costa celestial deixou todas as tempestades para trás. A alma glorificada se banhará para sempre nos rios do prazer. O salmista declara: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Salmo 16:11. Isto é o que faz o céu seu céu. Estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Agostinho diz: Senhor, estou contente por sofrer quaisquer dores e tormentos nesse mundo, se um dia puder ver a tua face. Porém, se eu pudesse ver a tua face apenas por um dia e então fosse expulso do céu, isso seria antes um agravamento da miséria. Contudo, a palavra de Deus diz que a declaração estaremos para sempre com o Senhor está escrita na guirlanda da glória. Um estado de eternidade é um estado de segurança. Meditar sobre a eternidade nos tornará sérios naquilo que fazemos. Quando perguntaram a Zeuxis por que demorou tanto tempo para pintar um quadro, ele respondeu: Eu pinto para a eternidade. Pensar em uma condição irreversível após essa vida nos fará orar e viver como para a eternidade. Meditar sobre a eternidade nos fará esquecer as coisas do mundo presente, como aquilo que é transitório e desvanecente. O que é este mundo presente para aquele que tem a eternidade diante de seus olhos? Não é nada. Aquele que pensa na eternidade desprezará os prazeres transitórios do pecado. Hebreus 11:25. Meditar na eternidade servirá como meio para nos impedir de invejar a prosperidade do ímpio. Aqui os ímpios podem estar vestidos de púrpura e linho finíssimo e viver no luxo todos os dias. Lucas 16:19. Mas o que é isso em comparação com a eternidade? Enquanto existir tal coisa como a eternidade, Deus tem tempo suficiente para acertar contas com todos os seus inimigos. Meditem sobre as suas experiências. O último tema de meditação são as experiências de vocês. Olhem para o que vocês já receberam. Deus não lhes proveu liberalmente e deu aquelas misericórdias espirituais que negou a outros que são melhores do que vocês? Eis uma experiência, como lemos em Gênesis 48:15. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. Vocês nunca comeram senão o que Deus proveu. Nunca foram para a cama senão quando a misericórdia puxou o lençol e pôs anjos para os guardar enquanto dormiam. Seja o que for que vocês tenham, veio a partir do tesouro da livre graça. Aqui está uma experiência em que vocês devem meditar. 2. Será que Deus já não os preveniu de muitos perigos, bem como os vigiou e guardou? De quantos perigos temporais Deus já nos livrou? Houve um incêndio na casa de seu vizinho, mas o fogo não chegou até a sua habitação. Outro foi infectado com a peste ou com vírus, mas você está saudável. Contemplem as penas douradas da proteção cobrindo-lhes. De quantos perigos espirituais Deus já os preservou? Enquanto outros foram envenenados com o erro, vocês foram preservados. Deus os protegeu e guiou. E vocês ouviram atrás de vocês uma palavra dizendo: esse é o caminho, andem nele. Isaías 30:21. Vocês se alistaram no exército do diabo e receberam seu pagamento. No entanto, Deus os resgatou dali como um tição tirado do fogo. Zacarias 3:2. Ele converteu seu coração e agora vocês lutam as guerras de Cristo contra o pecado. Contemplem a graça que os preservou. Essa é mais uma experiência na qual vocês devem meditar. Será que Deus não os tem poupado há muito tempo? Porque outros foram mortos no exato momento em que estavam pecando, como Ananias e Safira, e vocês são preservados como monumentos da paciência de Deus. Esta é mais uma coisa que vocês têm experimentado. Deus fez mais por vocês do que pelos anjos caídos. O Senhor nunca concedeu arrependimento a eles, mas esperou ano após ano por vocês. Como disse Isaías 30:18. O Senhor espera para ter misericórdia de vocês. Ele não somente operou sobre o coração de vocês através do ministério da palavra,
mas esperou vocês à porta. Por quanto tempo o espírito dele insistiu com vocês como pretendente importuno e que mesmo depois de muitas negativas não desistiu? Penso que vejo a justiça como uma espada na mão pronta para atacar, mas a misericórdia intercede pelo pecador. Senhor, tenha um pouco mais de paciência com ele. Penso que posso ouvir os anjos dizerem a Deus, como o rei de Israel disse uma vez ao profeta Eliseu, em 2 Reis 6:22. Devo matá-los? Devo matá-los? Parece que ouço os anjos dizerem, devemos tirar a cabeça de alguém tão bêbado, maldizente e blasfemo? Mas a misericórdia parece responder como o vinicultor de Lucas 13:8. Senhor, deixe ainda este ano, para ver se ele se arrependerá. Será que essa não é uma experiência na qual vale a pena meditar? A misericórdia transforma a justiça num arco-íris. Verdadeiramente o arco-íris é um arco, mas ele não tem flecha. O fato de que a justiça seja como um arco-íris sem flecha, que não tem atirado para matar, é um grande monumento de paciência divina sobre a qual devemos ler e meditar. Será que Deus não nos auxiliou muitas vezes com a sua graça ajudadora? Quando ele mortificou nossas cobiças, enquanto nós dissemos, como Josafá em 2 Crônicas 20:12, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Então Deus veio e nos auxiliou com seu poder e a graça dele tem sido suficiente para nós. 2 Coríntios 12:9. Quando Deus pediu que orasse por tal misericórdia, você se sentiu muito incapaz. Inicialmente seu coração estava morto e indiferente. Então de repente você é elevado acima de suas próprias forças. Suas lágrimas caem e seu amor se inflama. Deus veio com sua graça ajudadora. Se o coração é fervoroso na oração, Deus foi quem ateou o fogo. O Espírito tem afinado sua alma e agora você pode entoar uma doce melodia em oração. Aqui está uma experiência em que você deve meditar. Será que Deus não venceu Satanás por vocês? Quando o diabo os tentou à incredulidade, ao suicídio, quando ele os fez acreditar que as suas graças não passavam de uma ficção, ou que a promessa de Deus não passava de uma falsidade, no entanto, vocês não foram frustrados pelo tentador, pois Deus guardou seus corações, senão os dardos inflamados do diabo os teriam atingido. Essa é mais uma experiência em que vocês devem meditar. Vocês não tiveram muitos sinais de livramento? Quando estiveram próximos às portas da morte, Deus os livrou miraculosamente e renovou as suas forças como a águia. Será que vocês não podem fazer um escrito semelhante ao de Ezequias? O escrito de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Isaías 38:9. Ele pensou que o sol da vida dele estava para se pôr, mas Deus fez esse sol recuar muitos graus. Aqui está uma experiência na qual devemos meditar. Quando vocês estiveram presos no pecado, o seu pé esteve acorrentado pelo laço, mas o Senhor quebrou. Aliás, fez com que aqueles que quebraram o laço fossem os mesmos instrumentos que haviam sido usados para colocá-lo. Eis uma experiência na qual vocês devem meditar. Que possamos meditar continuamente em nossas experiências. Vocês que têm sido os privilegiados objetos da misericórdia, dediquem-se à meditação e pensem em todos os benefícios que já receberam. Sermão Como Meditar na Palavra de Deus, por Thomas Watson. Benefícios de meditar em nossas experiências. Meditar em nossas experiências nos fará gratos. Quando consideramos que Deus colocou uma cerca da providência ao nosso redor e que Ele espalhou rosas pelo nosso caminho, isso nos fará pegar na harpa e no violino para louvar o Senhor. 1 Crônicas 16:4. E não apenas louvar, mas recordar as bênçãos que recebemos dele. O cristão que medita mantém um registro ou crônica das misericórdias de Deus para que não venha se esquecer delas. Deus quis que uma porção de maná fosse preservada no interior da Arca da Aliança por muitas centenas de anos, para que a lembrança daquele milagre fosse preservada. Uma alma que medita cuida para que o maná espiritual de uma experiência seja preservado. Meditar em nossas experiências levará os nossos corações a se engajarem na obediência a Deus. A misericórdia servirá como uma agulha para nos costurar a Ele. Clamaremos como Bernardo: Senhor, eu tenho 2 migalhas, uma alma e um corpo, e lhe dou os 2. Meditar sobre nossas experiências servirá para nos convencer de que Deus não é um Senhor severo. Nossas experiências serão uma prova suficiente
para refutar essa calúnia. Quando caímos, Deus não nos tomou pela mão? Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Salmos 94, 18. Quantas vezes Deus sustentou a nossa cabeça e o nosso coração quando estávamos prestes a desfalecer? Será que Ele é um Senhor severo? Será que há outro Senhor além de Deus que esperará pelos seus servos? Cristãos, invoquem as experiências de vocês. Quantos prazeres espirituais vocês já sentiram e que serenidade interior e paz, os quais nem o mundo pode dar e nem a morte tirar. As próprias experiências de um cristão podem argumentar a favor de Deus contra aqueles que desejam criticar os caminhos divinos, em vez de procurar experimentá-los e que levantam falácias contra eles, em vez de andar neles. Meditar em nossas experiências nos tornará mais comunicativos com relação às outras pessoas. Estaremos dispostos a falar para nossos filhos e conhecidos aquilo que Deus fez pelas nossas almas. Quando estávamos abatidos, mas Deus nos levantou. Quando estávamos frios, Deus trouxe uma promessa à nossa lembrança e assim nos consolou. Meditar sobre a bondade de Deus ao lidar conosco nos levará a transmitir e divulgar nossa experiência para com as outras pessoas, para que as misericórdias de Deus mostradas a nós possam gerar uma colheita abundante de louvor quando estivermos mortos e enterrados. Tratamos assim do tema da meditação. Agora passaremos a tratar da necessidade da meditação. 7. A necessidade da meditação. Não basta ter conosco o livro de Deus, mas devemos meditar nele. A necessidade da meditação pode ser vista de 3 formas. 1. Deus nos deu a sua palavra, escrita e pregada, a fim de que não apenas a conheçamos, mas para que meditemos nela. A Escritura é uma carta de amor que o grande Deus escreveu para nós. Em nossa leitura, não devemos passar as páginas apressadamente. Antes devemos meditar na sabedoria de Deus, demonstrada em Escritura, na sua palavra, e por amor enviá-la para nós. Porque o médico dá um remédio ao seu paciente, será que ele deseja apenas que seu paciente conheça o remédio ou pretende que ele use o remédio? O fim para o qual Deus nos comunica os seus remédios evangélicos é para que possamos fazer uso deles através de uma meditação proveitosa. Você acha que Deus teria tido cuidado de escrever a sua lei com seu próprio dedo para que nós apenas obtivéssemos uma teoria e noção dela? Será que não deveríamos meditar nela? Será que ele teria se importado em enviar seus ministros e lhes capacitados com dons para realizarem a obra de Cristo? Efésios 4. Correndo o risco de perderem a própria vida para que os cristãos possuíssem um conhecimento infrutífero das verdades anunciadas por ele? Com qual objetivo Deus nos deu sua palavra? Para especulação ou para meditação? 2. A necessidade de meditação pode ser vista no fato de que sem ela, jamais poderemos ser cristãos piedosos. Um cristão sem meditação é como um soldado sem armas ou como um artesão sem ferramentas. Sem meditação, as verdades de Deus não serão retidas por nós. O coração é duro e a memória fraca. Portanto, sem meditação, tudo será esquecido. A meditação imprime e fixa uma verdade na mente. A meditação séria é como uma gravura de letras em ouro ou em mármore, algo que perdura. Sem meditação, toda a nossa pregação é apenas como escrever na areia ou como jogar água numa peneira. Ler e ouvir sem meditação é como um remédio fraco que não fará efeito. A falta de meditação faz com que muitos sermões de nosso tempo tenham ventre estéril e seios sem leite. Oséias 9,14. 3. Sem meditação, as verdades que conhecemos jamais afetarão os nossos corações. Como diz Deuteronômio 6,6, essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Como a palavra pode estar no coração, a menos que seja lavrada ali pela meditação? Assim como um martelo fixa um prego ao acertar sua cabeça, assim também a meditação fixa o prego da verdade ao nosso coração. Não é a ingestão de alimentos, mas a digestão realizada no estômago que serve para a nossa nutrição. Assim também não é a ingestão de uma verdade pelo ouvido, mas meditar sobre ela que servirá para digeri-la em nossa mente e assim nos nutrir. Sem meditação, a palavra pregada pode aumentar a nossa noção,
mas não a nossa afeição. Há tanta diferença entre o conhecimento de uma verdade e a meditação em uma verdade, como há entre a luz de uma tocha e a luz do sol. Coloque uma lamparina ou uma tocha no jardim, e isso não exercerá nenhuma influência sobre as plantas dali. Mas o sol tem uma influência eficaz. Ele faz as plantas crescerem e as ervas florescerem. Assim também, o conhecimento é como uma tocha acesa no entendimento, o qual tem pouco ou nenhuma influência, não faz com que um homem seja melhor, mas a meditação é como o brilho do sol, exerce efeito sobre a afeição, aquece o coração e o torna santo. A meditação busca a vida em uma verdade. Há muitas verdades que jazem, por assim dizer, em um coração morto. Mas quando meditamos nelas, então passam a produzir vida e calor. Meditar sobre uma verdade é como reanimar um homem que teve um desmaio. Traz a vida de volta. É a meditação que faz um cristão. 4. Sem meditação, tornamo-nos culpados de desprezar Deus e a palavra dele. Se o homem deixa uma coisa de lado e nunca se importa com ela, isso é um sinal de que a despreza. A palavra de Deus é o livro da vida e não meditar nela é o mesmo que desvalorizá-la. Se um rei emite um decreto ou uma proclamação e os súditos dele não se importam, isso equivale a desprezar a autoridade do rei. Deus apresenta a sua lei como um decreto real. Se não meditarmos nela, isso será um desprezo à autoridade dele, um desrespeito à sua majestade divina. 8. A razão por que há tão poucos cristãos piedosos. Isso nos provê um relato fidedigno acerca da razão pela qual há tão poucos cristãos piedosos no mundo, a saber, porque há poucos cristãos que meditam. Existem muitos que possuem ouvidos bíblicos. Eles são rápidos para ouvir, mas são lentos para meditar. Cada vez mais o dever da meditação se torna fora de moda. As pessoas estão tão ocupadas em suas ocupações que raramente sobem ao monte com Deus. Onde está o cristão que se dedica a meditar? Onde está aquele que medita sobre o pecado, o inferno, a eternidade e a recompensa? Quem medita no céu todos os dias? Onde está o cristão que medita? É de se lamentar que em nossos tempos, tantos daqueles que se dizem cristãos tenham banido as conversas piedosas de suas mesas e a meditação de seus quartos. Certamente a mão de Joabe está nisso. 2 Samuel 14:19. O diabo é o inimigo da meditação. Ele não se importa com o quanto as pessoas leem e ouvem a Bíblia. Ele sabe que a meditação é um meio para moldar o coração e levá-lo a um estado gracioso. Satanás ficará contente se puder fazer de vocês cristãos que escutam a palavra de Deus e oram, desde que não sejam cristãos que meditam. Ele pode suportar o seu pequeno tiro de pólvora, desde que você não coloque uma bala em sua espingarda. 9. Uma repreensão àqueles que não meditam na palavra de Deus. Isso serve para repreender aqueles que realmente meditam, mas não na palavra de Deus. Eles guiam todas as suas meditações no caminho errado, como um homem que deixa a água que deveria ser usada para fazer mover o seu moinho ser direcionada para outro lugar, onde não servirá para nada útil. Assim também, há muitos que deixam as suas meditações se desviarem de coisas úteis para aquilo que não trará nenhum benefício para as suas almas. 1. O agricultor medita nos seus hectares de terra, não na sua alma. Ele medita sobre como pode fazer com que sua terra estéril se torne produtiva, não sobre melhorar sua mente estéril. Ele não deixará de cultivar as suas terras, mas deixará de cultivar o seu coração. Não pode haver uma colheita espiritual quando nenhuma semente da graça foi semeada. 2. O médico medita nos seus remédios, mas raramente medita nos remédios que o Evangelho prescreve para a sua salvação, a fé e o arrependimento. Normalmente o diabo é um médico para o médico, o qual lhe dá um remédio tão entorpecente que na maioria das vezes o leva a morrer de letargia. 3. O advogado medita na lei dos homens, todavia raramente medita na lei de Deus, nem de dia nem de noite. Enquanto o advogado medita nas evidências do seu cliente, frequentemente ele esquece de meditar sobre as suas próprias evidências. A maioria tem que buscar suas evidências espirituais, quando na verdade teriam que demonstrá-las. 4. O comerciante passa a maior parte de seu tempo meditando em suas mercadorias. Ele estuda sobre como pode aumentar os seus bens
e fazer com que os 10 talentos se tornem uma centena. Ele está inquieto e preocupado com muitas coisas. Lucas 10:41. Mas ele não medita no livro de Deus de dia e de noite, mas sim em seu livro de contabilidade. A longo prazo, vocês verão que essas meditações foram inúteis. Descobrirão que não passavam de mendigos de ouro e morrerão como loucos. Lucas 12:20. 5. Há outro tipo de meditação que é a daqueles que meditam somente sobre a maldade, imaginam a iniquidade. Miqueias 2:1. Eles meditam sobre como difamar e defraudar, como diz Amós 8:5. Diminuem o efa, aumenta o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas. O efa era uma medida utilizada para a compra e o ciclo, um peso utilizado para a venda. Muitos que deveriam ajudar, muitas vezes defraudavam uns aos outros. E quantos meditam sobre vingança? Para eles, a vingança é tão doce como mel. Em seus pensamentos você lembrará terrores. Isaías 33:18. O pecador comete um crime contra si mesmo e Deus fará com que ele seja um terror para si mesmo. 10. Uma persuasão para a meditação santa. Exortação. Exortarei os cristãos a esse dever tão necessário da meditação. Se existisse um dever sobre o qual eu deveria insistir com mais seriedade e zelo, então esse dever seria a meditação, pois muitas das características vitais e essenciais da piedade se encontram nela. A planta pode antes dar os seus frutos sem ser regada, e o alimento pode nutrir sem ser digerido. Do que podemos frutificar em santidade sem meditação? Deus fornece o alimento e os ministros podem apenas prepará-lo e levá-lo até você, mas ele deve ser digerido interiormente pela meditação. É pela falta disso que vocês podem clamar como o profeta Isaías 24:16. Emagreço, emagreço, ai de mim. Permitam que eu persuada tais pessoas a temerem a Deus e buscarem seriamente cumprir esse dever. Se vocês o negligenciarem anteriormente, lamentem por essa negligência e se conscientizem disso. Tranquem-se com Deus pelo menos uma vez por dia para a meditação santa. Subam esse monte e quando tiverem chegado ao topo dele, vocês terão uma bela visão. Cristo e o céu estarão diante de vocês. Permitam que eu os lembre daquela declaração de Bernardo. Ó santo, você não sabia que Cristo, seu marido, é tímido e não será carinhoso quando estiver na companhia de outras pessoas? Retirem-se pela meditação para o quarto ou para o campo e ali vocês terão os abraços de Cristo, como lemos em Cântico 7:11-12. Venha, meu amado, vamos para o campo. Ali eu lhe darei o meu amor. Há que eu possa persuadir os cristãos a esse dever raro, porque vocês não meditam na lei de Deus. Permitam-me expor o caso para vocês. Qual é a razão disso? Parece que ouço alguns dizerem, de fato, estamos convencidos da necessidade do dever, mas infelizmente há muitas coisas que o dificultam. Há duas grandes objeções que são levantadas. Vou refutá-las e então espero ser bem-sucedido no que diz respeito a lhes persuadir a praticar esse dever. Resposta a objeções. Objeção 1. Tenho tantas ocupações no mundo que não tenho tempo para meditar. Resposta. De fato, o mundo é um grande inimigo da meditação. É fácil perder a própria carteira em meio a uma multidão. Assim também, é fácil perder os pensamentos sobre Deus em meio a uma multidão de afazeres. Se o coração de alguém se torna um local de comércio, não espere que ele seja um templo. Porém, para responder a essa objeção, tenho tantos assuntos para tratar que não tenho tempo para meditar. Será que a piedade é um assunto menos importante? Uma coisa que só deve ser feita nas horas ociosas? O quê? Não há tempo para meditar? Qual é o assunto da sua vida senão a meditação? Deus nunca nos enviou ao mundo para ficarmos ricos. Não estou falando contra o trabalho, no contexto de vocação. Mas o que estou dizendo é, esse não é o objetivo da nossa existência. A tarefa para a qual Deus nos enviou ao mundo é a salvação. E para que possamos alcançar o fim, devemos usar os meios, a saber, a meditação santa. Ora, você não tem tempo para meditar? Isso é como se o agricultor dissesse que está tão ocupado em seus negócios que não tem tempo para arar ou semear. Como assim? Qual é a principal ocupação dele? Senão arar e semear.
Que loucura eu ouvi os cristãos dizerem que não têm tempo para meditar. Qual é a principal ocupação de suas vidas senão a meditação? Tenham cuidado para que, ao enriquecer, vocês não se tornem inúteis para tudo que vale a pena e para o mundo. Tenham cuidado para que Deus não os declare falidos e vocês sejam envergonhados perante homens e anjos. Não há tempo para meditação? Observe que outras pessoas no passado tiveram tanto trabalho quanto vocês e tiveram que tratar de assuntos públicos. No entanto, eles foram chamados a meditar no livro da lei. Josué 1:8. Josué poderia ter dado uma desculpa. Ele era um soldado, um comandante, e a tarefa de mobilizar o seu exército recaía principalmente sobre ele. Porém, isso não podia afastá-lo da piedade. Josué precisava meditar no livro da lei de Deus. Deus nunca pretendeu que o grande trabalho da piedade fosse substituído pelo trabalho da loja ou da fazenda, ou que uma vocação em particular os afaste do dever geral da santidade. Objeção 2. Mas esse dever de meditação é difícil. É muito difícil separar um tempo todos os dias para elevar o coração a um estado de meditação. Gerson relata acerca de si mesmo que algumas vezes esteve por 3 ou 4 horas com seu coração em um estado espiritual antes de poder trabalhar. Resposta: isso é difícil? Daria uma resposta tripla. 1. O preço que Deus estabeleceu para o céu é o trabalho. O reino de Deus é tomado à força. A nossa salvação custou o sangue de Cristo. Logo, pode muito bem custar o nosso suor. O reino dos céus sofre violência. Mateus 11:12. O reino dos céus é como uma guarnição que resiste a nós, mas os deveres da religião o tomam de assalto. Um cristão piedoso deve oferecer violência a si próprio, embora não ao seu eu natural, mas ao seu eu pecaminoso. O eu não é outra coisa senão a carne. A carne clama por facilidade. Isso é uma libertinagem. A carne reluta até que suportar dores, reluta a orar e a se arrepender. Ela reluta a colocar o seu pescoço sob o jugo de Cristo. Ora, um cristão deve aborrecer a si mesmo. Lucas 14:26. Embora Efésios 5:29 declare: nunca ninguém odiou a sua própria carne. Contudo, naquele outro sentido, ele deve odiar a sua própria carne, a saber, os feitos do corpo. Romanos 8:13. Ele deve oferecer violência a si mesmo através da mortificação e da meditação. Vocês dizem que é difícil meditar, porém não é mais difícil ser lançado no inferno? 2. Não argumentamos assim com relação a outras coisas. As riquezas são difíceis de encontrar. Portanto, vou cruzar os braços e desistir delas? Não. A dificuldade estimula a diligência. Como os homens se arriscam por causa do ouro, e nós não iremos nos gastar e ser gastos por aquilo que é mais precioso do que o ouro de Ofir. Extraímos a quinta essência de uma promessa através da meditação. 3. Embora iniciar a meditação pareça difícil, no entanto, estar em meditação se torna doce e agradável. A princípio, o jugo de Cristo pode parecer pesado, mas quando está colocado, torna-se leve. Não é um jugo, mas uma coroa. Senhor, diz Agostinho, quanto mais medito em ti, mais doce és para mim. Como disse o santo Davi, seja-lhe agradável a minha meditação. Salmo 104:34. Os poetas dizem que o topo do Olimpo sempre foi calmo e sereno. Assim é difícil subir a colina rochosa da meditação, mas quando chegarmos ao topo, há uma visão agradável e, por vezes, pensaremos que já estamos no céu. Através da santa meditação, a alma toma o seu café com Deus todas as manhãs. Quando o cristão está no monte da meditação, ele é como Pedro no monte quando Cristo foi transfigurado. Mateus 17. Ele diz: Senhor, é bom estar aqui. Ele fica relutante em tornar a descer do monte. Nesse momento, se vocês chegarem até o cristão e falarem sobre negócios, ele sentirá que está perdendo mais do que ganhando. A alma prova o maná escondido quando está no monte. Quão doces são as visitações do Espírito de Deus. Quando Cristo estava sozinho no deserto, então o anjo veio para o consolar. Quando a alma está sozinha em santa meditação e oração, então não é um anjo, mas o próprio Espírito de Deus que vem confortá-la.
Um cristão que se encontra com Deus no monte não trocaria as suas horas de meditação nem pelas pérolas mais preciosas ou pelas coisas mais belas que o mundo pode proporcionar. Não é de se admirar que Davi tenha passado o dia inteiro em meditação. Salmo 119, 97. Aliás, como se o dia tivesse sido pouco, ele também toma emprestado uma parte da noite. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante as vigílias da noite. Salmo 63, 6. Quando outros estavam dormindo, Davi estava meditando. Aquele que se dedica à meditação encontrará, como Sansão, um favo de mel nesse dever. Portanto, não deixem que as dificuldades os desencorajem. O prazer compensará infinitamente as dores. Graças a Deus, louvado seja o meu Senhor por esse ensino. Obrigada a Deus, Pai Todo-Poderoso. Irmão, eu espero que esse ensino esteja edificando a sua vida, porque está edificando a minha, irmão. E você vai perceber, irmão, que com o tempo, vou deixar minha experiência, como 1 ano de convertida, lendo a palavra, uma neófita na fé, uma bebê na fé ainda. Eu já estou conseguindo, irmão, meditar. E você vai perceber, irmão, que aquilo que parecia ser difícil, ser penoso, vai ser realmente muito prazeroso, irmão. Você pode estar, irmão, no meio de uma multidão. Ele ensina aqui para nós meditarmos num lugar calmo, que não tenha muita gente. Por isso que Jesus subiu ao monte. Por isso que tem muita gente que sobe ao monte. Mas pode ser qualquer lugar, irmão, que não esteja muito tumultuado. Mesmo assim, irmão, chegará um tempo que vai acontecer com você, igual aconteceu comigo ontem. Nesse período de Natal, eu não gosto muito de shopping. E a minha filha insistiu muito que queria ir no shopping. Bem, eu fui. Fazia anos que eu não tinha ido no shopping. Então, quando eu cheguei naquele shopping lotado, gente pra lá, gente pra cá, e eu com ela ali do meu lado, eu comecei a meditar na palavra de Deus. Primeiro eu comecei a meditar em ser grata a Deus, porque eu vi todo aquele povo lá e pra cá, pensando em comprar, em consumir, em beber, em comprar presentes. Sendo, irmão, que o Natal não é isso. Jesus nem nasceu nesse dia, irmão. O Natal, na verdade, não passa de uma festa pagã. Eu sei que tem muita gente que pode não gostar disso. Enfim, lá, irmão, mesmo no meio daquela multidão, com a minha filha do meu lado, eu comecei a meditar em como Deus tinha me resgatado daquele mundo, né? E há 1 ano atrás eu estava também naquele mesmo frenesi. Só pensava em compra, e isso e aquele outro. O mundo passa, irmão. Irmão, o mundo passa. Nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Então eu estava lá, irmão, no meio dessa multidão, glorificando o nome do Senhor, dando graças a Deus, porque parecia que eu não fazia mais parte daquela multidão. E sendo grata a Deus, assim, meu coração se encheu de uma gratidão que eu não sei nem de onde é que vinha, por Ele ter me salvado, me tirado das trevas, me trazido para o reino da luz do seu Filho amado. E por eu ter a certeza, irmão, que se Deus me chamasse naquele momento, esse ano ainda que está acabando, eu seria salva, eu irei reinar com Jesus, o Rei da Glória. E, irmão, eu vi aquela multidão de gente perdida. Só me vinha na cabeça aquele versículo da Bíblia que está lá e diz que antes de Deus acabar o mundo com água, no dilúvio, Deus tinha lá Noé, que era um homem que andava com Deus, mandou ele construir a arca. E as pessoas chegavam para ele e falavam: por que tu está construindo essa arca aí? Chamavam ele de maluco. E ele dizia: Deus vai acabar o mundo. Por isso ele mandou construir a arca. E a Bíblia diz assim que as pessoas, antes do dilúvio, elas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que o dia veio o dilúvio e Noé entrou na arca. Então, irmão, assim está o mundo hoje. Ninguém pensa que vai morrer. Ninguém pensa que existe um dia onde nós vamos ter que prestar contas da nossa vida. Ninguém pensa para onde vai a sua alma. Ninguém pensa no Filho de Deus, Jesus Cristo, que carregou todos os nossos pecados, que nos redimiu do pecado, da morte, e Ele está aí para quem quiser e crer ser salvo, né? Porque a palavra de Deus diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Quem crê será salvo no Evangelho, né? Quem não crê será condenado. Então, irmão, me bateu aquela gratidão
Por eu estar naquele lugar, veja bem, cheio de gente, um tumulto, um barulho, e me veio esse versículo na minha mente, e eu comecei a meditar na palavra de Deus e ser grata. Ao mesmo tempo também, eu agradeci a Deus por Ele ter me alcançado, por Ele ter me salvado, por Ele ter me enchido de enfermidades. Eu estava cheia de demônios, de doenças. Ele não só me salvou, me curou e me libertou, e agora eu vivo para a honra e glória do nome dEle. E é isso que Ele faz, irmão. Ele nos tira do chiqueiro, Ele nos tira da ruína, Ele nos tira das trevas, irmão, e faz com que a gente seja uma nova criatura, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, que a gente largue o pecado, que a gente busque viver uma vida de santidade. Ele nos dá um lugar à mesa, nos chama de nosso filho e a gente chama Abba Pai. Então, irmão, é isso. Pessoas muito melhores do que eu não tiveram essa chance, já partiram. Talvez as suas almas estejam no largo de fogo de enxofre. Você pode ser essa pessoa muito melhor do que eu. E até agora você está aí na mão do maligno, sendo usada, sendo tratada como um escravo, uma escrava, sujeita às piores intempéries, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E a única coisa que Deus quer é que verdadeiramente nos arrependamos e largamos o pecado e nos alimentamos da sua palavra e buscamos a santidade, né? Porque sem santidade ninguém chegará ou verá Deus. Portanto, irmão, eu espero em Deus que esse ensino edifique a sua vida e que você, irmão, não só leia a palavra de Deus todos os dias, porque essa é a água que mata a sua sede, mas que você possa ruminar a palavra de Deus. Fazer como o boi faz, comer a comida e ruminar. Não faça como o porco e a cobra, que são animais amaldiçoados. Eles não ruminam a comida. E lembre-se, irmão, que Satanás, ele não quer que você rumine na palavra de Deus. Ele não quer que você medite na palavra de Deus, irmão. Porque ele sabe que quando você fizer isso, você vai guardar a palavra de Deus no seu coração e você vai ter a arma mais poderosa contra ele. A palavra de Deus é um míssil balístico contra Satanás. Você nunca pode esquecer que o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, nosso Redentor, venceu Satanás no deserto com a palavra, dizendo, está escrito. Irmão, a mesma coisa você pode fazer. Irmão, não se sinta intimidado com as armadilhas de Satanás, irmão. Ele é estrategista, irmão. Cuidado, irmão. Vigia, irmão. Porque ele é estrategista, irmão. Ele vai te jogar laços, irmão, de tudo quanto é tipo, irmão. Ele tem estratégia de dividir, te desmotivar, te oprimir. Há muitos missionários no campo missionário que estão oprimidos, que estão desistindo, que estão desmotivados. Tudo isso são demônios, irmão. Satanás, ele usa os demônios. Ele é o cabeça e tem os demônios. Não se curve, irmão, a esse maligno, irmão. Porque, irmão, os dias dele estão contados. O dia do Satanás e seus demônios estão contados para ser aprisionados no lago de fogo de enxofre. Irmão, tenha em mente uma coisa, irmão. O lago de fogo de enxofre não foi feito para homens, irmão. O lago de fogo de enxofre foi feito para Satanás e seus demônios. Ele sabe, irmão, que Jesus está às portas. Irmão, Jesus está às portas, irmão. Irmão, é só tu olhar como é que está o mundo, irmão. Olha como está o mundo, irmão. Jesus está às portas, irmão. Jesus está às portas. Não espera acontecer o que aconteceu no dilúvio, não, irmão, onde o povo estava comendo, bebendo, dormindo, se dando em casamento. Porque Jesus está às portas, irmão. Satanás, ele está do jeito que ele está, irmão, fazendo o que está fazendo aí no mundo, porque ele sabe exatamente que os dias dele estão contados, irmão. Os dias de Satanás estão contados, ele sabe disso. Então, ele está destruindo as pessoas, as famílias, de tudo quanto é jeito, irmão. Todo tipo de estratégia ele usa, principalmente nas casas, nas famílias. Então, irmão, vigia, irmão. Leia a palavra, irmão. Medite na palavra, irmão. Porque ela é a tua espada, irmão. Pega essa espada, irmão, e corta a cabeça desse maligno, irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém.
contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado. Me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.